somos o grupo TITS e associados, ficamos responsáveis pelos embargos à execução fiscal e iremos dar um breve conceito. Embargos à execução fiscal é a medida judicial utilizada pelo devedor para se defender de uma cobrança feita pelo Estado por meio de uma execução fiscal. Ou seja, é quando um órgão público realiza uma cobrança de uma dívida de tributos como IPTU, onde ela pode fazer isso por meio de uma execução fiscal, que é um processo específico para realizar cobrança de dívidas tributárias e não tributárias. O embargo à execução fiscal é a forma que o devedor tem de contestar essa cobrança, ou seja, é a forma que o devedor tem de apresentar sua defesa e tentar demonstrar que a dívida ou ela não existe, ou até mesmo que essa dívida já foi paga, ou que há alguma ilegalidade nesse processo. É uma ação autônoma, mas que tramita dentro do processo de execução fiscal, e o devedor ele só pode apresentar embargos se garantir o juízo, ou seja, se pagar a dívida ou se oferecer bens em garantia, como penhora. Essa penhora funciona como bloqueios de valores, penhora de bens móveis e bens imóveis, e o prazo para apresentar os embargos é geralmente de 30 dias após a intimação da penhora. A lei que regula isso é a Lei de Execução Fiscal, a Lei número 6.830, de 1980. Irei apresentar a defesa de Caio contra a execução fiscal movida pela Fazenda. No contexto fático do processo, Caio ele é um ex-empregador de uma empresa jurídica X que foi demitido de forma vexatória e sem o pagamento das verbas rescisórias a que tinha direito. Em razão disso, ajuizou a ação trabalhista com pedidos de recebimento de verbas de natureza salarial, férias proporcionais não gozadas com o respectivo terço constitucional e de indenização por danos morais. A sentença ela foi favorável a Caio com trânsito em julgado, tendo a empresa sido condenada a efetuar o pagamento dos valores pleiteados. O cumprimento de sentença ocorreu em 2015. No ano seguinte, em 2016, a Fazenda Nacional ajuizou a execução fiscal com fundamento em certidão de dívida ativa, referente à suposta incidência de IRPF sobre os valores recebidos por Caio na ação trabalhista. A CDA, contudo, não indicava expressamente a quantia supostamente devida. Após a citação de Caio, o juízo determinou a penhora de seu único imóvel residencial, o que motivou a interposição do presente ação autônoma de embargos à execução fiscal. Conforme o artigo 16 da Lei de número 6.830, de 80, a Lei de Execução Fiscal. A fundamentação jurídica é que a certidão de dívida ativa não indicava o montante da dívida, portanto, de título executivo incompleto, o que compromete a sua eficácia para embaçar a execução. As verbas recebidas por Caio possuem natureza indenizatória, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Férias indenizadas, com ou sem o terço constitucional, não constitui o acréscimo patrimonial e, portanto, não configura o fato gerador do IRPF. Indenizações por danos morais tampouco se submete à tributação, pois não tem natureza de rendimento, mas sim de reparação por lesão à personalidade. A cobrança tributária, nesse caso, afronta o princípio da legalidade tributária. O imóvel penhorado é o único bem de família de Caio, utilizado como residência permanente. De acordo com a Lei número 8.009 de 90, esse bem é absolutamente impenhorável.
Mesmo em execuções fiscais, o entendimento é pacífico nos tribunais superiores. Nesse caso, a petição de embargos é tempestiva por ter sido apresentada dentro do prazo de 30 dias, a contar da garantia do juízo. O juízo ele foi devidamente garantido com a penhora do imóvel, conforme exige o artigo 16, inciso 1 da Lei de Execução Fiscal. Nesse caso, nós entramos com os seguintes pedidos: o recebimento e processamento dos embargos com efeito suspensivo, o reconhecimento da nulidade da execução fiscal por ausência de título executivo líquido e certo, subsidiariamente o reconhecimento da inexistência de obrigação tributária, com a consequente extinção da execução, o levantamento da penhora sobre o bem de família, a condenação da exequente ao pagamento das custas e honorários. Nesse caso, trata-se, portanto, de uma peça de defesa legítima e fundamentada, que visa proteger o patrimônio de um cidadão injustamente cobrado por valores indevidos, com base em título fiscal eivados de vícios e impedir a perda de seu único imóvel residencial. Nesse caso, nós entramos com embargos de execução fiscal para que